passando de videoclipes e filmes de concertos para contar essa história verdadeira em seu primeiro longa-metragem narrativo. Rebane criou um melodrama da velha escola que visa um brilho cirquiano, seus visuais suntuosos e seus rebites brilhantes e de bom gosto. Há tanto coração e desgosto em potencial no conto de paixão proibida de Firebird que o roteiro e o ritmo cauteloso se tornam frustrantes. Com cada dor medida e explicada, o esforço obstinado do filme pela poesia muitas vezes o deixa decepcionantemente prosaico. Baseado em um livro de memórias de Sergei Fetizor, o drama da Guerra Fria homenageia este capítulo perdido da história gay, com uma bela interpretação, que apenas ocasionalmente tropeça sob o peso da precisão histórica. A linha trágica do filme não quebrará nenhum molde, mas com as performances ardentes de seus dois protagonistas jovens, é improvável que o público-alvo se importe. Uma câmera aponta para uma bela mulher em um cenário cênico. Ela sorri, ela está acostumada a ser olhada com interesse e admiração. Mas vemos através da lente da câmera e do olho do fotógrafo que o foco foi ajustado para desfocar a mulher em primeiro plano, para aguçar a imagem do homem atrás, dela e à esquerda. O fotógrafo é Roman Oleg Zagorodny. O homem em quem ele está literalmente focando é Sergei, Tom Prior, que também corroteirizou. A mulher que não percebe que a foto não vai capturar seu sorriso é Luísa, Diana Pozarskaya. É a década de 1970 e todos os três estão nas Forças Armadas da era da União Soviética na Estônia, com base nesta história verdadeira contada anos depois por Sergei. Não que precisássemos de um lembrete, mas as recentes violações de direitos humanos da Rússia, embora flagrantes, infelizmente não são um fenômeno novo. O Bem-vindo à Chechênia de David France documentou o terrível genocídio que está sendo travado contra pessoas LGBTQ no que hoje é a República Russa. Um sinal aterrorizante do que poderia estar reservado para os ucranianos LGBTQ. Tomando um rumo completamente diferente, o majestoso drama de época Firebird conta a história real de um romance militar malfadado entre dois homens na Estônia ocupada pelos soviéticos durante o final dos anos 1970 e início dos anos 80. De volta à base, Roman fica mais ousado e imprudente à medida que seu flerte com Sergei se transforma em amor. Como um piloto de caça que é incrivelmente elegante e inesperadamente gentil, ele é submetido a insultos de personagens invejosos e ameaças de um bulldog de um oficial da KGB, Margus Prangel, sobre sua suspeita de homossexualidade. Citando o artigo 121 do Código Penal Soviético, o major ameaça destruir a carreira do tenente. A cronologia do filme parece um pouco desajeitada às vezes, provavelmente por causa do compromisso da equipe criativa em honrar a história de Fetizor. Firebird é a estreia na direção narrativa do cineasta estoniano Peter Rebane, que se destacou em videoclipes e um documentário sobre Robbie Williams. Rebane escreveu o roteiro com Prior, que teve papéis coadjuvantes em The Fury of Everything e Kingsman: The Secret Service. Como roteiristas de primeira viagem, seu roteiro atinge os pontos necessários da trama de maneira previsível e direta, como uma cinebiografia sobre alguém de quem ninguém ouviu falar. A missão de Roman é uma das ousadias da era pré-drone, e aliás, um lembrete do contexto geopolítico da região. Ele tem a tarefa de garantir que os jatos da OTAN, MiG-S carregados de mísseis, B-52S carregados de energia nuclear, não invadam o espaço aéreo neutro ou soviético. O filme, que começou seu circuito de festivais no início de 2021, bem antes da recente invasão da Ucrânia pela Rússia, também é um lembrete de que os cidadãos não são seus governos. A pátria e Stalin são alvo de piadas sarcásticas que Sergei e seus companheiros soldados gostam de contar uns aos outros. Firebird é uma história de amor romântica, claramente influenciada e inspirada por filmes como O Segredo de Brokeback Mountain, com temas de amor proibido em um ambiente ultramasculino. Também se baseia em algumas das histórias de amor clássicas do passado, como Now Voyager, com romantismo profundo e descarado, como se o tom modernista da distância irônica nunca existisse. Esta história de amor recebe o tratamento de glamour à moda antiga, pessoas lindas, olhares ansiosos, imagens requintadas, música envolvente, beijos apaixonados, dedos entrelaçados, momentos dourados, momentos angustiantes. Embora existam passagens muito explícitas, além da imaginação mais selvagem dos romances cinematográficos das décadas de 1940 e 1950, Firebird mantém a representação simbólica da paixão, com tempestades e até uma tomada de aviões voando pelo céu em um momento clímax. Quando a história começa, Sergei é um soldado em suas últimas semanas de serviço militar, assim como Roman, um oficial e piloto de caça, está chegando à base.
Há uma conexão imediata sobre o interesse compartilhado em revelar fotografias. Mas a diferença em sua posição, a dificuldade de encontrar uma maneira de sentir o interesse um do outro e o risco de 5 anos de trabalho duro, por atividade homossexual, tornam quase impossível para eles encontrar o caminho para um beijo. Quando isso acontece, estamos antecipando quase tão ansiosamente quanto eles. Compreendendo as terríveis consequências para ambos, Roman acaba se casando com a amiga de Sergei, Luísa, Diana Pozharsky, uma garota adorável com ambições de faculdade de medicina. Com o passar dos anos, Sergei deixa o exército para frequentar a escola de teatro em Moscou, esquecendo Roman até que ele aparece sem aviso prévio em um estágio de 3 meses. Apesar de seu melhor julgamento, Sergei vai morar com Roman, e os dois desfrutam de um breve renascimento antes que Luísa o surpreenda no Natal. O diretor e corroteirista Peter Rebane evoca a frieza e a repressão da cultura militar da era soviética, onde a disciplina é extremamente rígida, até mesmo brutal, mas com um fino verniz de fraternidade. Os oficiais são oximoronicamente chamados de camarada-coronel e camarada-tenente. Apesar da sugestiva camaradagem da linguagem, a hierarquia é estritamente observada, e não é tolerado nenhum desvio até mesmo das regras mais triviais. Isso aumenta as apostas já avassaladoras para Roman e Sergei. O filme corre em um ritmo constante de perigo e prazer, ou tensão e liberação. O drama da cena de abertura se repete quase ciclicamente, com as apostas subindo cada vez mais. Outra cena de natação, esta mais erótica, é filmada de longe, sob o olhar atento de um intrometido desconhecido que traz uma denúncia anônima na linha. Depois de uma ida à ópera, que dá título ao filme, o casal quase é pego em um posto de controle, embora não esteja claro por quem e por que eles devem se esconder. Pressionados sem fôlego um contra o outro em uma trincheira na floresta, eles irrompem em um beijo apaixonado uma vez na clareira. Também fornece um nítido contraste com a ternura e a emoção profunda de suas interações. Vê-los nus não é apenas sexual. É vê-los livres das constrições ásperas e da formalidade monótona e idêntica de seus uniformes, em estado de natureza. É uma escolha sábia colocar seus momentos mais felizes e livres longe do quartel e dos treinos. Seu abraço na água é um renascimento em um mundo natural. A imersão de outro tipo produz imagens que desabrocham na página para revelar e capturar um momento, um olhar, uma conexão entre sujeito e observador. O delicado processo de revelação de fotografias é outro contraponto ao ambiente militar áspero e impessoal. O desenho dos prédios e uniformes, as infinitas regras pretendem obliterar a individualidade, até mesmo o próprio tempo com sua mesmice dia após dia. Tudo é direcionado para a maior possibilidade de eficiência de ataques e destruição. A primeira fotografia tirada no filme poderia ser um simples instantâneo de 3 colegas, mas assume grande importância desde o início, pois o grupo tem que mentir sobre o propósito da imagem para parecer seguir as regras. Apesar do calor do título, Firebird começa na água enquanto 3 corpos ágeis se jogam alegremente em um mar escuro. A brincadeira é interrompida quando 2 homens uniformizados apontam armas em sua direção, um lembrete gritante de que uma base militar não é lugar para diversão. Um recruta de rosto fresco com a cabeça nas nuvens, o gentil Sergei, Tom Prior, enfermeiro, sonha em se tornar um ator. Ele se mostra promissor como piloto, no entanto, e é designado como comboio para um tenente recém-chegado e famoso chamado Roman, Oleg Zagorodny. Intrigado com o voo habilidoso e a confiança suave de Roman, Sergei é convidado para seu quarto escuro privado, quando os homens descobrem o interesse pela fotografia. Depois de muitos olhares carregados e pincelada, instigantes com perigo, eles cedem aos seus desejos com pouca resistência. Quando Sergei diz a Roman que ele nunca viu um balé, Roman organiza para ele visitar um ensaio de The Firebird de Stravinsky, baseado no mito do pássaro mágico capturado e libertado por um príncipe, depois retornando para resgatar o príncipe de um imortal malvado. Este filme é uma história de amor agridoce sobre personagens sobrecarregados pela opressão, mas o tema da libertação é tão palpável quanto o sentimento de perda. Se a luta de Roman entre o dever e o desejo ressoa, não é apenas por causa da forma como seus tempos o definiram, mas porque em muitos países hoje os tempos mal mudaram. Filmado na Estônia, Rússia e Malta, a produção internacional de Rebane. Ele é estoniano, Prior é britânico, Pozharskaya russo e Zagorodny ucraniano. É um pedido sincero, embora dramaticamente inerte, por compaixão. À sua maneira educada, Firebird critica a intolerância de esmagar a alma e os observadores e delatores mesquinhos entre nós.
Ele oferece um dia dos namorados bem intencionado para alguém que encorajou